Bom, a gente vai começar agora o capítulo 36 do Halliday, que fala sobre a difração. A difração a gente viu, né, esse assunto no capítulo de interferência, né, na qual a gente mencionou, né, que a difração é um fenômeno puramente ondulatório, né, na qual você tem que, no caso uma onda, né, ela sofre o processo de alargamento quando ela passa por uma fenda, né, que tem, no caso, dimensões próximas, né, do seu comprimento de onda, né. No caso do feixe luminoso, né, a gente disse que a luz, ao atravessar uma fenda, cujo as suas dimensões são compatíveis com o seu comprimento de onda, você tem o fenômeno de espalhamento, né. E a gente viu, né, algumas, no caso, formulações matemáticas associadas à difração, né? Só que nesse capítulo, né, que a gente vai tratar especificamente sobre a difração, a gente vai falar sobre algumas metodologias matemáticas que são utilizadas para se obter, né, as figuras de interferência, né? Ou no caso franjas de interferência, né, na qual a gente vai analisar, né, como é que a gente consegue localizar as franjas escuras, né? A gente usa essa metodologia de franjas escuras por ser matematicamente mais simples, né? Depois a gente vai calcular especificamente sobre a aquecidade, né, das franjas claras, né? A gente tem sempre o máximo central e tem, né, as franjas secundárias. Vai verificar tanto de forma qualitativa como de forma quantitativa, né? Como é que você consegue determinar essas intensidades, né? Isso aí a gente vai ver até a aula de hoje, né? Nas aulas posteriores a gente vai ver quando a gente tem uma fenda circular, a gente vai ver sobre a parte de grade de difração, rede de Bragg, né? E rede de Bragg, né? E também vai comentar um pouco sobre difração de raio-x, né? E assim, a parte de difração é uma das partes mais importantes da ótica, porque nele você consegue vislumbrar o projeto de dispositivos ópticos, por exemplo, laser, né? Existe uma cavidade ressonante, né, que é uma cavidade de Fabry-Perot, na qual ele tem essa noção de seletividade, né, de comprimento de onda. É essencialmente isso que está associado à difração, né? Você consegue obter máximos, né, especificamente para determinados comprimentos de onda, né? Então quando você começa a ter a possibilidade de você criar dispositivos seletores, né, de comprimentos de onda, né, grade de difração, por exemplo, né, entre outras aplicações, né? Então vamos, né, começar a parte relacionada com a difração, né? Então eu vou começar aqui, né, conceituando, né, essa parte de difração, né? Aqui, difração. A gente vai conceituar, né, que é um fenômeno essencialmente ondulatório, uh, ou seja, ocorre porque a luz é uma onda e é observada por outros tipos de onda. É,
Vou botar também assim, ó. A difração pode ser definida como sendo o alargamento sofrido por um feixe luminoso ao passar por uma fenda estreita. Além disso, é produzido uma série de franjas claras e escuras, chamadas de figuras de difração. Só para a gente exemplificar, né, o que são essas figuras de difração, vou colocar aqui. Tem uma forma de colocar essas figuras aqui. Eu vou jogar aqui diretamente, né? Só vou fazer assim, deixa eu baixar isso aqui. Fica mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo baixar figuras de uma rápida, não? De qualquer forma, acho que já foi. E, deixa eu extrair aqui. Para de trabalho mesmo. Área de trabalho. Figuras. Pronto. Vou colocar aqui. Essa figura aqui. Bom, só, só para a gente exemplificar, né, o que a gente está falando. Isso aqui é uma figura, né, de difração obtida a partir de um laser de diodo, né, na qual ele está passando por uma fenda, né, cujas as dimensões são compatíveis com o comprimento de onda. Né. A gente observa o máximo central e a gente observa os máximos secundários, né, intercalados aqui, né, com essas franjas escuras aqui, né, ou seja, franja clara, franja escura e franja clara. Né. Se fosse um fenômeno puramente newtoniano, por assim dizer, né, representada pela ótica geométrica, né, a gente teria apenas essa figura central aqui. Né.
Só que como a abertura, só como a fenda possui dimensões compatíveis com o comprimento de onda do laser, né, a gente tem essa formação dessas figuras de difração aqui, né? Outra figura que também é muito clássica quando a gente fala sobre isso é justamente a chamada do ponto claro de Fresnel, né? Isso aqui é o seguinte, é, Fresnel, né? Ele fez experimentos, né? Para mostrar, né, que o princípio de Hughes e também, né, que no caso Young, né, estavam corretos com relação ao padrão, né, das figuras de difração, ou seja, né, ele fez os experimentos, né, para justamente provar, né, de que no caso Young estava correto, né, ou seja, né, que a luz possuía, melhor, a luz possui, né, no caso comportamentos ondulatórios, né, ou seja, né, a luz é uma onda, né. Só que na época, né, a academia, né, no que a francesa de ciências, ela convergia totalmente para os estudos newtonianos, né? E não está previsto, né, na mecânica de Newton, de que no caso a luz tivesse comportamento ondulatório, né? Então, para provar, né, os cientistas da academia fizeram exatamente esse experimento aqui, é, na qual eles usaram, no caso esferas, né, usaram uma fonte de luz, né, cujo comprimento de onda é próximo, né, de uma esfera, né? Melhor, perdão, desculpa. No caso, no caso, a esfera possuía um raio cujo as dimensões eram compatíveis com o comprimento de onda da luz, né? E foi, no caso, verificado essa região clara aqui, né? Porque se fosse pela ótica geométrica, a gente só iria observar essa imagem aqui. Só que produziu esse máximo aqui. A gente observa aqui as regiões escuras, né? E outras franjas claras, né? E esse ponto aqui é chamado de ponto claro de Fresnel, né? Esse, vou trocar aqui, né? Aqui é amarelo, né? Então, você aqui, isso aqui é chamado de ponto claro de Fresnel. Ok? Bom, é, sistema ele aqui. Vamos para cá. Agora, né, a gente vai. Agora a gente vai, no caso, obter novamente a equação, né, desses pontos, né, de, da figura de difração, né. Especificamente, por exemplo, a gente vai. Ah, bom, a gente vai determinar aqui, certo? A difração por uma fenda, na qual vai determinar a posição dos mínimos. Porque é o seguinte, né? O que é que você tem, né? A gente vai obter a equação a partir, melhor, a gente vai obter, no caso, a equação geral, né? Na qual determina aonde você localiza a posição
desses mínimos, né? E por que a gente está trabalhando com a localização dos mínimos, né? A gente está trabalhando dessa forma porque matematicamente é mais simples, né? A gente obter, né? Porque assim, qual é a sacada, né? A gente obtém, né, a equação para a gente determinar a posição desses mínimos, né? Das regiões escuras, né? E uma região clara, ela está localizada aproximadamente no centro entre duas posições escuras, né? Então, por exemplo, né, se você acha a primeira posição escura, você acha o segundo ponto de posição escura, o primeiro ponto de claro que você vai estar localizado exatamente na metade, né, entre dois pontos escuros, né? Então, no caso, torna-se uma metodologia interessante, né? Deixa eu colocar aqui uma figura para facilitar o nosso entendimento. Então, você tem aqui. Bom, o que você tem, né? Você tem aqui, né? A minha tela de observação, onde eu estou, no caso, observando os pontos, né? A localização dos pontos de mínimo, né? Temos aqui, né, a nossa fenda, né? Aqui temos a onda incidente, existe uma distância d, né? Entre essa minha fenda e a minha tela de observação, tá? Essa posição aqui P1 é onde a gente tem, né, o nosso primeiro mínimo. Ok? E nessa, para que ocorra aqui o mínimo, né, eu vou ter aqui esses dois caminhos, né, R1 e R2, e esses caminhos eles têm que estar em fase oposta, né? Em fase oposta um em relação ao outro, para que quando eles se cruzem nesse determinado ponto a gente tenha uma interferência destrutiva, né? Para gente, outra coisa, para a gente achar, né, esse ponto, né, a gente vai pegar aqui, né, essa minha fenda que tem comprimento A gente vai dividir, né, em duas porções iguais A sobre 2 e A sobre 2, né, na qual esse ponto do meio coincide com esse eixo central aqui, né, e a gente tem esse ângulo aqui, né, esse ângulo θ, né, que ele é determinado em função do meu eixo central, né. E como a gente viu também, e como a gente viu também no capítulo anterior, né? O que é que a gente tem, né? Deixa eu fazer assim. Esse aqui, e aqui eu vou apagar. Segura aqui, ó. Eu vou colocar aqui, tá? Aí só para a gente exemplificar, né? O que é que a gente tem, né? Pronto. Aí no caso o que é que você tem? Você tem, né, essa minha diferença de percurso, né? Aqui, né? Esse eu vou colocar aqui que aqui é o primeiro mínimo. Aqui, né? A minha fenda possui, no caso, comprimento A, né? E aqui a gente está pegando, a gente está dividindo, né, em duas porções iguais, né? Analisando essa porção igual aqui, né? O que é aquilo que a gente tem, né? A gente tem de que ah, a gente tem que essa distância, né, D aqui, ela tem que ser muito maior do que no caso a abertura da minha fenda, né? E quando isso ocorre eu tenho que esses raios aqui R1
e R2 eles são praticamente paralelos, né? Já que aqui é uma interferência destrutiva, né? Então no caso a interação entre esses raios eles têm que estar defasados entre si, né? Da metade do comprimento de onda. Então essa minha diferença de percurso vai ter que ser exatamente lambda sobre 2, né? Então, então no caso o que é que a gente tem, né? Nesse caso aqui a gente vai ter, né? A sobre 2 seno de θ, né? Vai ser igual a lambda sobre 2, certo? Quando isso acontece, né? Aqui a gente tem, né? No caso o primeiro mínimo aqui localizado nesse ponto aqui, né? Isso aqui, né? A gente sabe, né? É só a gente clicar aqui o triângulo, né? Seno de θ, né? Ou seja, seno de θ vai ser igual a quem? A lambda sobre 2 dividido por A sobre 2, certo? Ou seja, isso aqui vai ser A seno de θ igual a lambda, né? Então, só para a gente explicar a nossa metodologia, o que é que eu fiz, né? Dividindo mentalmente a fenda em duas regiões é, de mesma largura, A sobre 2, né? Então, foi isso que eu fiz, né? Então, no caso, para esse caso aqui, né, a gente tem que a relação entre, no caso, a abertura e o comprimento de onda vai ser A seno de θ, vai ser igual a comprimento de onda, né? E isso aqui a gente acha a primeira posição de mínimo aqui, né? Aí se eu quiser determinar a segunda posição de mínimo, né? Aqui, ó, determinar a segunda posição de mínimo, né? Eu vou botar aqui a figurinha aqui. Certo? O que eu faço, né? Para eu achar, certo? Essa segunda posição aqui de mínimo, né? O que eu faço, né? Que é essa posição 2 aqui, né? Eu vou subdividir, certo? A minha fenda em 4 porções iguais, né? Em 4 posições que vai ser igual a A sobre 4. Eu vou ter aqui, certo? Quatro feixes, né? E eles se encontram, né? Nesse ponto aqui P2 e eles têm que estar em uma defasagem correspondente à metade de comprimento de onda, né? Daí a gente utiliza a mesma, no caso consideração, né? Admite que essa distância entre a minha fenda e a minha tela de observação tem que ser muito maior do que as dimensões de minha fenda e eu tenho os 4 feixes praticamente paralelos entre si, né? Então no caso o que, é que eu tenho, né? Essa aqui é a diferença de percurso entre o raio R1 e R2, aqui entre o raio R3 e R4 e aqui entre o raio R2 e R3, né? E a gente sabe, né, que isso aqui vai ser igual a lambda sobre 2, né? Dessa forma, né, o que é que eu vou ter, né? Dessa forma, né?
usando esse mesmo, né, raciocínio, eu vou ter A sobre 4 seno de θ igual a lambda sobre 2, né? Então aqui vai ser igual a A seno de θ igual a 2 vezes lambda, né? Porque basta a gente aplicar aqui, né, no caso o seno desse meu triângulo retângulo, né? Aqui seno de θ vai ser igual a lambda sobre 2 e pela hipotenusa que vai ser A sobre 4, né? Então a gente chega exatamente aqui nessa equação. Se eu quiser achar um terceiro ponto de mínimo, né? Se eu quiser achar aqui um terceiro ponto de mínimo, né? Eu vou ter que dividir, né? Essa minha fenda em no caso 8 partes, né? Eu vou ter oito feixes luminosos que vão ter que estar que quando eles se encontrarem aqui nessa posição P3, eles vão ter que estar defasados entre si, né? De lambda sobre 2 e assim sucessivamente, né? Então a gente consegue dessa forma obter aqui, certo? Para o caso geral, porque aqui o que a gente tem que vai ser A seno de θ vai ser igual a M multiplicado por lambda, né? Onde esse M, né, vai ser igual a 1, 2, 3, né? E aqui a gente acha a posição dos mínimos da minha figura de difração, ok? Então, só para a gente exemplificar aqui rapidamente, né? Se eu considerar, por exemplo, uma fenda de largura com a A, né? É iluminada por uma luz branca. Certo? Ah, digamos, que eu tenho uma pergunta aqui, né? Para que valor de A o primeiro mínimo ocorre para lambda igual a 650 nanômetros. Isso aqui é a luz vermelha, né? Então, né? Basta a gente aplicar a fórmula, né? SA de θ igual a M multiplicado pelo comprimento de onda, né? Então, vou ter que A vai ser igual a M lambda dividido por de θ. Então, A vai ser quem? Vai ser 1, que é o primeiro mínimo, né? Lambda 650 nanômetros dividido por seno de 15 graus. Então, A vai ser praticamente igual a 2,5 micrômetros. Aí aqui a outra pergunta é a seguinte, né? Qual o comprimento
de onda da luz cujo o primeiro máximo é secundário está 15 graus coincidindo com o primeiro mínimo para a luz vermelha. O que é que você tem, né? Eu quero saber quem é o primeiro máximo. Se eu quero saber quem é o primeiro máximo secundário, o que é que eu tenho, né? Eu tenho aqui, né? Por exemplo, tenho aqui ó, a minha tela de observação, né? Digamos que eu tenho aqui, né? O primeiro ponto de mínimo, né? E aqui eu tenho o segundo ponto de mínimo, né? O primeiro ponto secundário de máximo, ele vai estar exatamente aqui, ó, no meio, né? E aqui, isso aqui vai ser, ó, para m igual a 1, que vai ser para m igual a 2, isso implica que aqui vai ser no meio, né? Para m igual a 1,5. Paga isso aqui, certo? Então, no caso, o que, é que eu tenho, né? Novamente, né? Se eu for usar essa equação, eu vou ter a tan de θ igual a m multiplicado pelo comprimento de onda, né? Então, eu vou ter aqui, eu vou ter o comprimento de onda, vai ser quem? Vai ser a tan de θ dividido por m. Então, aqui lambda vai ser quem? Vai ser a dimensão de A que a gente obteve, né? Que é 2,5 10 a menos 6 seno de 15 graus. E aqui dividido por 0,5. Então, lambda vai ser praticamente igual a 430 nanômetros, que é mais ou menos a região do violeta, né? Então, por isso que como eu disse, se a gente conseguir obter a metodologia para poder calcular a posição dos pontos de mínimo, o ponto de máximo vai estar localizado exatamente na metade entre dois pontos de mínimo, certo? Bom, e agora a gente vai calcular, a gente vai falar agora sobre a intensidade dessas franjas, né? Ou seja, né, a gente tem a franja central clara, né? A gente tem as franjas secundárias também claras e a gente vai analisar como é que você calcula a intensidade dessas franjas, né? A gente vai analisar isso da forma qualitativa, né? E depois da forma quantitativa. Como é que a gente obter essas equações, né? Bom, então eu vou colocar aqui, né? Intensidade da luz
tratada. A gente vai analisar primeiramente de forma qualitativa. Só para a gente exemplificar aqui, deixa eu colocar aqui uma figurinha. Tá, a figurinha aqui, tá? O que é que a gente tem? Bom, a gente tem aqui, né, a nossa abertura, né? Ah, tem aqui a luz no caso acidente, né? Aqui, aqui ela sofre a difração, né? Aí a gente tem aqui o máximo central, né? Na qual a gente tem a maior concentração aqui de, no caso, de energia, né? E a gente observa, né? Aqui no caso a gente tem no caso, intensidade em função da pulsão angular, né? A gente tem aqui, ela vai ser máxima quando esse ângulo ele for igual a zero, né? E a gente tem aqui esses pontos de mínimo, né? Na qual a gente tem aqui as franjas escuras, né? E a intensidade é zero. Só que também a gente, se a gente for analisar aqui, né? Se a gente for andar em torno, né? Do ponto de máximo para cá, né? A gente vê que a gente tem uma redução da minha intensidade, né? Aí a gente atinge aqui, né? Os máximos secundários, né? Em outra posição angular e você tem uma pequena intensidade aqui, né? Associada aqui e outra pequena intensidade associada aqui, né? A gente vai analisar inicialmente de forma qualitativa, né? E existe uma figurinha aqui no Halliday. Bom, enfim. É, e essa figurinha aqui, ó, que tá no Halliday, tá? Ah, bom, o que é que você tem, né? Você tem, ele dividiu, certo? O que foi que ele fez, né? Deixa eu colocar aqui. A gente considera inicialmente, né? E admita, né? Que a fenda foi dividida em 18 partes, certo? Então, no caso, o que é que eu vou ter, né? Se eu for considerar aqui exatamente onde vou considerar aqui, né, exatamente onde a minha intensidade é máxima, né? O que é que eu tenho? Se eu subdividir, né, se eu subdividir aquela minha fenda em 18 partes iguais, né, então seria A sobre 18, eu vou ter 18 feixes luminosos, né? Que esses feixes eles vão se interagir de forma construtiva, de forma destrutiva, né? Na qual essa forma no caso de interferência tá associado ao defasamento que esses meus raios luminosos vão sofrer, ok? Então aqui nesse ponto aqui de máximo, né? O que é que eu tenho? Eu vou ter todos os 18 feixes luminosos, eles vão estar exatamente em fase, né? Eles vão estar em fase, né? Na qual o meu vetor resultante vai ser no caso múltiplo, né? Do módulo, né? De cada vetor, né? Ou seja, né? Se o módulo dele é igual a no caso né? Então no caso a minha resultante vai ser 18E. Então quer dizer que nesse ponto aqui, os meus 18 vetores ou os meus 18 raios luminosos estão em fase. Então no caso eu vou ter uma interferência construtiva e ela vai ser máxima.
porque todos eles estão em fase. Esse outro aqui quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho aqui uma região que está um pouco distante, né, da minha região de máximo, né? O que é que isso implica? Isso implica de que eu vou ter, no caso, vetores, né, que vão estar em fase e também vou ter vetores que não vão estar em fase entre si, né? Aí no caso o que acontece, né? Se eu for pegar, por exemplo, esse vetor aqui, né? Digamos aqui, se eu for no caso aumentar ele, né? Eu vou ter uma componente aqui e uma outra componente aqui, entendeu? Então no caso a componente que essa componente ela vai estar no caso em fase, né? E essa aqui não. Consequentemente, quando for calcular a resultante aqui desse meu vetor, né? Eu tenho que somar as 18 componentes. Se eu for, digamos, estipular aqui um eixo de coordenadas x, y, né? Eu vou ter que somar todos os vetores aqui que estão na direção x, somar todos os vetores que estão na direção y, né? E eu vou ter uma determinada resultante aqui, que vai ser menor do que esse valor máximo. A gente, no caso, observa que ele pegou o ponto inicial e o ponto final. Isso aqui tem uma característica de uma circunferência, né? Se eu traçar aqui, por exemplo, um ponto imaginário, né? Vinha aqui e aqui, isso aqui seria o raio de uma circunferência, o raio de uma circunferência, né? E aqui seria o caminho percorrido por essa circunferência aqui, certo? Quando eu tenho esse ponto aqui de mínimo, né? Os meus vetores eles estão organizados dessa forma, né? A gente tem aqui um defasamento, né? Em termos de um cardiano de 2π, né? Nesse caso aqui, o que é que você tem, né? Se eu for dividir aqui no meio, certo? Eu vou ter aqui esses vetores aqui de cima, né? Eu vou ter, no caso, uma componente resultante para cá e eu vou ter uma componente resultante, no caso, para cima. E essa parte aqui de baixo eu vou ter no caso, componente nessa direção e componente aqui nessa direção. Essa componente se cancela com essa se cancela com essa. Consequentemente, eu vou ter uma interferência destrutiva e esse ponto aqui representa um ponto de franja escura, né? Se eu tenho esse ponto aqui que tem uma pequena intensidade, eu tenho no caso vetores que possuem um defasamento, né? Só que, deixa eu só aumentar aqui, eu possuo esse defasamento aqui, certo? Só que eu vou ter componentes adicionais aqui, ou seja, né, o defasamento ele é maior do que π sobre 2, né? Então, né, se eu for analisar, isso aqui está dando uma volta completa mais rapidamente do que aqui, né? Então a gente observa que tem um conjunto de vetores aqui, né, que não vão se anular como aqui se anularam, né? Só que a minha resultado vai ser bem menor em comparação a essa situação e a essa situação aqui, né? Por isso que aqui a gente tem um segundo ponto de máximo aqui associado, ok? Então essa é a análise qualitativa que você faz, né, com relação à minha intensidade. Agora a gente vai fazer a análise qualitativa, né, que é o que chama aqui de método quantitativo. A gente viu o qualitativo, agora a gente vai ver o quantitativo. Certo? E para exemplificar isso aqui, a gente considera o seguinte, né? Cadê? Quantitativo. Bom, aqui a gente tem a nossa relativa em função da pulsão angular, né? E aqui a gente tem, no caso, três situações, né? Quando, no caso, a fenda, ela possui aqui, quando a dimensão da fenda
é igual ao comprimento de onda, né? Aqui é quando a dimensão da fenda é 5 vezes o comprimento de onda, e aqui quando a dimensão da fenda é 10 vezes o comprimento de onda, né? O que é que você tem, né? Se a gente tiver o caso de A for muito maior do que o comprimento de onda, realmente a gente não vê esse fenômeno de difração, certo? Mas o mais interessante é de que quanto maior for a fenda, né, ou menor for o comprimento de onda, né, a gente tem uma maior concentração da minha intensidade relativa, né. Aqui no que a gente tem, né, um espectro bem amplo, né, e no caso a intensidade em função aqui do ângulo. Aqui no caso a gente já observa que a gente tem uma maior concentração da minha intensidade aqui localizada entre uma região angular menor, e aqui, né, quando A for igual a 10 lambda, né, você tem praticamente quase toda a energia concentrada aqui no centro, né? Ah, isso quer dizer, isso também, no caso, quer dizer que no caso aqui, né, os raios luminosos eles estão menos espalhados na fenda, né? E, consequentemente, os máximos secundários também eles ficam mais estreitos, né? Deixa eu só colocar essa observação aqui, né? Quanto maior a fenda, mais estreito é o máximo, maior é o máximo central. A largura do máximo central diminui, perdão, quando a largura da fenda aumenta. Ou seja, os raios luminosos são menos espalhados na fenda. E também os máximos secundários também ficam menos estreitos e diminui
a intensidade. Então assim, né? Ou seja, eu vou colocar aqui a primeira equação, depois eu vou demonstrar a equação. Então, a intensidade I, que depende da posição θ, né? Da posição angular θ, né? É dada pela seguinte equação. Essa é a minha intensidade aqui, θ. Vai ser quem? Vai ser o valor máximo de M, certo? Seno de alfa sobre esse ângulo alfa elevado ao quadrado, né? Em que esse alfa vai ser, digamos, a metade de um ângulo φ. E isso aqui vai ser igual a π a comprimento de onda seno de θ, né? Em que o que é que você tem, né? Esse M vai ser o valor máximo de intensidade de intensidade que ocorre em φ em θ igual a zero, perdão. E φ representa a diferença de fase que é dada em cladianos, é uma diferença de fase entre os raios provenientes das extremidades superior e superior. Ou seja, esse φ aqui é exatamente aqui, ó. Eu tenho aqui a extremidade, no caso inferior, extremidade superior, né? Aqui esse φ seria aqui mais ou menos, sabe? Seria essa diferença de fase entre essas duas extremidades aqui, né? Então, como é que a gente demonstra essa equação, né? A gente vai partir desse primeiro raciocínio aqui, né? Para a gente analisar quem é esse φ. Então, vou colocar aqui. Vou dar aqui. Demonstração. Para essa demonstração aqui, sei de onde veio essa figura não, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Essa demonstração aqui, né? Ou seja, aqui. Bom, aí no caso o que, é que você tem, né? Aqui você tem, digamos, esse meu campo elétrico resultante, né? E vai ser a soma vetorial aqui, certo? Ele seria máximo se todos esses meus vetores estivessem em fase, né?
Só que eu tenho aqui uma pequena defasagem e eu tenho esse arco de circunferência, né? Formado a partir, né, do raio, desse raio de circunferência R aqui, certo? Eu tenho aqui, né, esse meu ângulo φ, né, que eu chamei de essa minha diferença de fase entre essa extremidade inferior e superior aqui, beleza? Então, esse ângulo aqui é φ. Se eu traçar aqui essa bissetriz aqui, eu vou ter esse ângulo alfa, né, associado, ou seja, né, alfa vai ser igual, né, a metade desse meu ângulo φ aqui, beleza? Então pronto, então vamos lá. Quem vai ser, certo? Esse meu ângulo φ aqui, certo? Esse meu ângulo φ, a partir, né, desse meu arco de circunferência aqui é M, vai ser aqui, vai ser esse meu arco de circunferência, esse meu vetor é M, ele vai apresentar essa minha aqui, essa minha resultante, dividido pelo raio dessa minha circunferência aqui, tá? Além disso, o que é que eu também tenho? Eu tenho aqui seno, né, de φ, que vai ser igual a seno, né, da metade, perdão, seno de alfa, desculpe, que vai ser igual a metade desse, seno de alfa vai ser igual a metade do seno de φ sobre 2, né? E aqui você vai ter esse triângulo retângulo aqui, né? E vai ser igual a quem? Vai ser igual a esse θ, certo? Que esse θ aqui, ele vai ser a resultante aqui, certo? Dividido por 2r, né? Porque aqui vai ser θ sobre 2 e aqui vai ser θ sobre 2, ok? Só lembrando aqui, né, que esses meus vetores representam esse arco de circunferência aqui, certo? E esse θ representa a resultante, né, desses meus vetores aqui, certo? A partir dessas duas extremidades aqui, ok? Então são duas componentes diferentes aqui de resultante de vetores, né? Então se eu for manipular isso aqui, o que é que eu vou ter, né? Eu vou ter, né? Eu vou ter aqui 2r seno da metade de φ. Isso aqui vai ser igual a θ, né? Então, vamos ter aqui. Sim, tem sim. Aí no caso, o que é que eu tenho, né? Se eu for escrever aqui no caso em função do raio, né? Então aqui seria esse meu vetor m dividido por φ, certo? Então aqui eu vou ter 2, né? M dividido por φ, seno da metade de φ, aqui vai ser igual a θ, né? Vou dizer aqui, né? Só que o que a gente viu no capítulo 33, né? A gente viu que a intensidade, certo? Ou seja, se eu dividir a minha intensidade por, por esse valor de máximo aqui, ele vai ser igual às componentes de campo elétrico ao quadrado, né? Porque a gente viu lá pelo vetor de point, né? A gente viu lá com... Eita, deixei aqui a câmera ligada, né? Só pegar. A gente viu lá no vetor de point, né, que essas gradientes de caracteristicidade elas estão associadas a valores quadrados de campo elétrico ou de campo magnético, né? Mas como eu falei, a gente trabalha somente aqui com o campo elétrico, né? Então aqui seria a componente do campo elétrico função de θ quadrado mais a componente do campo elétrico máximo ao quadrado, né? E só lembrando que esse meu M aqui, né, é exatamente esse aqui, né, associado aqui, certo? E no caso esse meu θ vai ser igual a M exatamente aqui
no ponto de máximo, né? Em qualquer outra situação, né, esse meu aqui seria o meu EM, que está associado ao arco de circunferência, né? E aqui no caso o meu θ é quando eu calculo a resultante, né, desses meus vetores aqui, né? Ou seja, somente aqui no caso é M, né? Eu vou ter a representação aqui desses meus vetores e isso aqui vai ser a resultante desses meus vetores, né? Então, você tem aqui isso aqui, né? Então, dessa forma, o que é que eu vou ter, né? Vou ter aqui que aqui é θ, perdão, intensidade θ e M, certo? Vai ser igual a quem? Vai ser igual a essa mesma aqui. Se eu dividir, passar isso aqui dividindo, né? Esse tem mais um detalhe aqui. Certo, se eu passar isso aqui dividindo, o que é que eu vou ter, né? Eu vou ter seno da metade de φ dividido, né, pela metade de φ ao quadrado, né? Só que a gente viu que φ vai ser igual a 2 vezes alfa. Então a gente vai ter que a minha intensidade em função do ângulo vai ser igual ao seu valor máximo multiplicado por seno de alfa dividido por alfa ao quadrado. Mas quem é exatamente esse meu ângulo φ aqui, né? Se você lembrar do cabelo 35, o que é que eu vou ter, né? Eu vou ter que a diferença de percurso, melhor, a diferença de fase vai ser igual a 2π lambda dividida pela minha diferença de percurso. Ou seja, a diferença de fase é φ, aqui vai ser 2π dividido pelo comprimento de onda, e a diferença de percurso é exatamente aquilo que a gente começou a calcular no início dessa aula, que vai ser A seno de θ. Então pronto. Então, a gente obteve, né? A gente fez a demonstração do cálculo da intensidade da difração quando você tem uma fenda simples, né? Na próxima aula a gente vai continuar o assunto, a gente vai ver como é que você calcula com relação a uma abertura circular e quando você tem um cálculo também de fenda dupla, tá? Então, na próxima aula a gente continua.